Eu saldo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos para estudar a sua palavra. Que teu Espírito Santo, meu Pai, esteja nos conduzindo, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, Deus. Renova as nossas mentes, meu Pai. Repreende tudo aquilo que vem para nos atrapalhar, Senhor, para nos impedir de aprender a sua palavra. Repreende todo espírito de engano, Deus. Nos dá sabedoria, meu Pai, nos capacita em nome de Jesus, para que a gente possa aprender, para que a gente possa amadurecer espiritualmente, Deus. Nós não queremos mais ser meninos, meu Pai, nós queremos ser pessoas maduras na fé, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, nos capacita e que a gente coloque em prática, Senhor, aquilo que nós temos aprendido da sua parte, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é O Deus Espírito Santo. Nós vamos fazer a leitura que está em João, capítulo 14, do versículo 25 ao versículo 31, que diz assim: Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Amém? Esse trimestre nós estamos estudando sobre a Trindade. Nós já estudamos sobre o Deus Pai, estudamos sobre o Deus Filho, e a partir da aula de hoje, até o final do trimestre, nós vamos estudar sobre o Deus Espírito Santo. Nós vamos aprender, que assim como nós temos dito desde o início, que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, eles são o mesmo Deus. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina. O Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é uma influência pessoal, ele é uma pessoa. Como nós vimos aqui no texto de abertura, foi Jesus dizendo, o Filho. Então, ele, o Espírito Santo, ele é o Consolador prometido, que vem da parte do Pai e da parte do Filho. Então, ele é plenamente Deus, ele tem a mesma divindade do Pai, a mesma divindade do Filho, só que ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Amém? Então, o primeiro tópico da lição, ele diz assim, a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Então, como eu disse, o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é um vento, ele não é uma energia, ele não é uma influência. Nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa que habita em nós. Ele é o próprio Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade, E o Espírito Santo, ele age com autonomia, exercendo funções próprias de uma pessoa. E uma coisa que nós precisamos aprender é que se o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, nós não estamos sozinhos. E nós não podemos ignorar a pessoa do Espírito Santo. Então, outra coisa, o Espírito Santo, ele tem um propósito, Ele tem mente, ele tem consciência, o que comprova a sua racionalidade. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 27. E outra coisa, o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus diz que ele pode ser entristecido, ele se entristece, ou seja, ele tem emoções características de uma pessoa. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 30.
Outra coisa, o Espírito Santo, ele ensina e nos faz lembrar, foi o que nós lemos. Ou seja, ele demonstra inteligência e comunicação consciente. João 14, versículo 26. Outra coisa, o Espírito Santo de Deus, ele guia os crentes. E essa função exige entendimento e relacionamento. Ele distribui dons soberanamente, o que confirma a sua vontade em ação. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Ele fala com clareza, ele chama pessoas, ele designa tarefas que são ações de uma pessoa divina. Atos capítulo 13, versículo 2. Então o Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O próximo subitem diz assim: pessoa distinta na Trindade. A doutrina da Trindade afirma que Deus é um só em essência. Então nós já estamos cansados de falar a respeito disso. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm a mesma essência. Eles têm os mesmos atributos, eles têm o mesmo poder, mas ele existe em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Amém? E a Bíblia nos fala a respeito disso em vários versículos, em várias passagens. E essa distinção do Espírito Santo, ela é essencial para a gente rejeitar, para a gente refutar vãs filosofias, falsos ensinamentos, heresias. E eu vou dar alguns exemplos dessas heresias que estavam acontecendo. O modalismo, que ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas modos sucessivos de uma única pessoa divina. O arianismo, ele nega a divindade do Filho e do Espírito Santo. E os pneumatômacos, eles negavam a divindade do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, as escrituras, porque a gente aprende através do que está escrito na palavra de Deus. Os irmãos podem observar que todas essas lições, elas são baseadas na Bíblia. Então, as escrituras ensinam que o Espírito Santo de Deus, ele foi enviado pelo Pai em nome do Filho, evidenciando seu papel distinto e sua missão específica. O Espírito Santo, ele é distinto do Pai e do Filho, mas ele é plenamente Deus. Ou seja, é igual, mas é diferente. São três pessoas distintas, mas são a mesma pessoa, com o mesmo poder, com o mesmo tudo. O próximo subitem diz assim: o Consolador prometido. Então Jesus, ele prometeu aos seus discípulos um divino companheiro. Lá em João 14, versículo 16, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra consolador, ela é tradução do grego parakletos, que significa aquele que encoraja e conforta. Então esse é o Espírito Santo. Ele tem a missão de nos encorajar e de nos confortar. Ele é o ajudador que auxilia na necessidade, e ele ainda é o advogado que intercede ou defende alguém perante uma autoridade. E o Espírito Santo, ele tem uma missão muito importante de estar conosco neste mundo, porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno, né? E que da mesma maneira que Jesus ele foi perseguido, os discípulos foram perseguidos, nós também somos. E que a gente enfrenta diversas tentações, tribulações, dificuldades diariamente. Às vezes são inconscientes, né? Às vezes são na nossa mente, às vezes são emocionais. Mas nós precisamos do auxílio do Espírito Santo
para vencer essas batalhas. Ele é o nosso ajudador, é Ele que nos consola, né? É Ele que nos ajuda. Então Ele tem essa missão maravilhosa. E esse vocábulo Paracletos, ele aparece 5 vezes nos escritos de João, referindo-se tanto ao Espírito Santo quanto a Cristo. Então, às vezes, usava essa palavra para falar do Espírito Santo e às vezes usava a mesma palavra para falar de Jesus Cristo, deixando mais claro ainda que eles têm a mesma essência, que eles são a mesma pessoa. Então, nesse contexto, o Espírito Santo é chamado de outro consolador, isto é, alguém da mesma natureza de Jesus. O Espírito Santo não é inferior a Jesus, não é inferior ao Filho, mas ele assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes. Ele só tem uma maneira de agir diferente, uma atuação diferente aqui para nós. Amém? E o próximo tópico da lição diz assim: a divindade do Espírito Santo. O debate filioque. A expressão latina filioque significa e do filho, foi inserida no credo niceno constantinopolitano para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito procede do Pai e do Filho. João 15, 26, né? O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. E Romanos 8, 9 diz assim: e se alguém não tem o Espírito do Cristo, este tal não é dele. Então Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Gálatas 4, versículo 6. Esse debate, ele aconteceu no século 14. Por quê? Por causa das heresias que estavam acontecendo, como as que eu dei o exemplo, né? Os arianismos, os pneumatômacos. Então, eles precisaram, né, se reunir, as lideranças, né, da igreja daquela época, né, os apóstolos daquela época, né, os líderes realmente, eles se reuniram e com base na Bíblia, eles fizeram essa declaração de que o Espírito Santo de Deus, reconhecendo que o Espírito Santo de Deus, ele procede do Pai e do Filho. Então, em 381, após confirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina, a Igreja aprovou o credo que ratificava as Escrituras e professava a fé no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então, esse é um trecho desse credo que foi escrito depois desse concílio, para chegar a esse consenso com relação ao Espírito Santo de Deus, né? Então assim, é como se realmente fosse uma declaração, né? Mas com base na Bíblia. Então é só constatando, declarando, deixando de uma maneira mais fácil de entender o que está escrito na Bíblia. Amém? Muitas pessoas, elas são enganadas por esses falsos ensinos, essas heresias, falsos mestres, falsos profetas, porque não leem a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, nós estamos protegidos desses enganos. Quando a gente conhece a Bíblia, quando a gente conhece a verdade, quando a gente escuta uma mentira, na hora a gente sabe que aquilo ali está errado, que aquilo ali não procede de Deus, que está em desacordo com a palavra do Senhor. Mas para isso nós precisamos conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus, e isso depende de nós. Ler a Bíblia depende de nós. Nos dá entendimento, nos dá revelação. Aí vem o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente ora e pede para o Espírito Santo nos ajudar, nos dar entendimento, nos ajudar a guardar a palavra de Deus. Essa é uma missão do Espírito Santo, mas ler, somos nós que temos que ler. Né? O Espírito Santo não vai obrigar a gente a ler a Bíblia, a gente até sente um desejo no nosso coração, mas muitas vezes a gente negligencia. Então nós não podemos negligenciar a leitura, o estudo, o conhecimento da palavra de Deus. Amém? E o próximo subitem diz assim: os atributos divinos do Espírito.
todos os atributos divinos do Pai e do Filho, eles podem igualmente ser relacionados com o Espírito Santo de Deus. Nós já vimos quando nós falamos do Deus Pai, quando nós falamos do Deus Filho, nós vamos falar esses atributos agora novamente. Então, a onipotência, o Consolador, ele tem pleno poder sobre todas as coisas. Lucas, capítulo 1, versículo 15 e Romanos, capítulo 15, versículo 19. O Espírito Santo, ele é onisciente, não existe nada além do seu conhecimento. Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. O Espírito Santo, ele é onipresente, não há lugar algum onde se possa fugir da sua presença. Salmos 139, versículos 7 ao 10. E eternidade. Ele não passou a existir no dia de Pentecostes. O Espírito Santo, ele sempre existiu. Ele estava presente na criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 fala sobre isso. Hebreus capítulo 9, versículo 14, diz que no início a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele já estava ali, né? Não surgiu no dia de Pentecostes. Então, esses atributos, eles são exclusivos da divindade. Tais virtudes são, de modo inequívoco, evidências da divindade do Espírito Santo. Essas características lhes são inerentes, fazem parte deles, não foram agregadas e nem conferidas. A terceira pessoa da Trindade possui a mesma essência do Pai e do Filho. E o próximo subitem diz assim, os símbolos do Espírito. Então, os principais símbolos representativos do Espírito Santo são vários e nós vamos falar alguns. O fogo, utilizado para retratar o batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 3, diz que desceram como línguas de fogo. Simboliza a pureza, a presença e o poder de Deus. A água, o Espírito flui da palavra como águas vivas que refrigeram o crente e o revestem de poder. João capítulo 7, do versículo 37 ao versículo 39. O vento se refere à natureza invisível do Espírito. João capítulo 8, versículo 3. No Pentecostes, ele é representado pelo som como de um vento. Atos capítulo 2, versículo 2. O óleo, usado para a luz e a unção, simboliza a consagração do crente para o serviço e a iluminação para o entendimento das Escrituras. A pomba, o Espírito desceu sobre Jesus em forma de pomba, é símbolo da paz e da mansidão. Cada símbolo atua como figuras para a compreensão do caráter e da atuação do Espírito, amém? E o próximo tópico, né, da lição diz assim, as obras do Espírito Santo. O Espírito Santo e a encarnação. Então, a encarnação do Filho de Deus, né, quando Jesus nasceu, ele estava na glória com Deus, ele era Espírito, ele veio para a terra habitar num corpo humano, né? Então foi a encarnação, revela o papel do Espírito Santo como agente divino na concepção de Jesus. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35, diz assim, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre de Maria. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito Santo de Deus, ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade. Amém? Como a gente falou quando a gente estudou sobre Jesus, ele não se tornou filho quando ele nasceu, ele já era filho. Amém? Então o evento é uma ação trinitária, né? Estão presentes ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O Pai envia o Filho assume a forma humana e o Espírito Santo de Deus realiza o milagre da concepção, porque Maria engravidou sem nem ter tido relação com homem algum. Ela ainda era virgem, né? Ela não conhecia homem. Ela mesma falou isso quando o anjo disse para ela.
Então, a gente vê assim a maneira milagrosa que Jesus foi concebido. Então, a divindade do Espírito é confirmada por sua participação direta na encarnação do Verbo, uma obra que somente Deus poderia realizar. Amém? E o próximo subitem diz assim: o Espírito Santo e a ressurreição. A vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de Deus. João capítulo 11, 5, versículo 11. Nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho declarou poder para dar a sua vida e retomá-la. Ele próprio é a ressurreição. Em Romanos capítulo 8, versículo 11, diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. E o apóstolo Paulo, ele atribui ao Espírito Santo a ação direta na ressurreição e afirma que esse mesmo Espírito habita nos crentes, garantindo-lhes a ressurreição final, uma ação que apenas Deus é capaz de executar. Amém? O próximo subitem diz assim: o Espírito Santo e a santificação. O Espírito Santo, ele não apenas convence o mundo do pecado, como está lá em João, capítulo 16, versículo 8, mas ele também promove a transformação. É o Espírito Santo de Deus que nos transforma, né? Deus nos escolheu para vivermos em santidade. Efésios, capítulo 1, versículo 4 diz isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. E essa santificação, ela possui duas dimensões, uma posicional, no momento da nossa conversão, 1 Coríntios capítulo 6, 11, que nós nascemos de novo, nós deixamos de ser carne, né, de nascer da carne e passamos a nascer do Espírito, e outra progressiva, né, com um processo de contínua transformação. E essa transformação, né, que é progressiva, ela acontece nas nossas vidas até o dia que o Senhor nos chamar, né, ou que Jesus voltar. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então, o Espírito Santo de Deus, ele habita no crente desde a sua regeneração até a glorificação, conduzindo-o em santidade. A santidade não é algo que nós podemos realizar. Quem faz isso nas nossas vidas é o Espírito Santo de Deus, mas requer a cooperação do crente. O apóstolo Paulo, ele exorta, em algumas ocasiões, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, 16, ele diz assim: andai em espírito, é algo que você deve fazer. Adverte: não entristeçais o espírito, é algo que você não pode fazer, entristecer o espírito. Então, não é resultado exclusivo do esforço humano, mas nós temos que fazer a nossa parte. Tem uma ação permanente do Espírito Santo. E essa ação atesta a deidade do Espírito, pois apenas Deus pode transformar o coração humano, mas nós, com certeza, temos que fazer a nossa parte. Amém? E aí eu vou ler a conclusão que diz assim: compreender a divindade do Espírito Santo fortalece nossa fé na Trindade. O Espírito é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Sua presença é viva e transformadora, indispensável na edificação, ensino e missão da igreja. Que todos nós vivamos guiados pelo Espírito até que Cristo volte. Amém? Então, essa lição de hoje, ela foi muito importante para a gente entender, essa questão a respeito do Espírito Santo de Deus. É algo que a gente está falando desde o início, do trimestre, e que nós, como cristãos, já sabemos, mas que a gente está estudando mais profundamente esse trimestre, é que nós somos monoteístas. Nós acreditamos em um único Deus, mas este Deus, ele se revela em três pessoas, no Pai, no Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?
E isso é comprovado pela palavra de Deus. A palavra de Deus afirma, a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos revela, né? Então, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso ajudador, é Ele que nos convence, é Ele que nos ajuda a permanecer em santidade, né? Então, assim, nós vivemos aqui neste mundo com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Amém? E essa foi a lição de hoje. Até a próxima aula, em nome de Jesus.